acontecem ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde no sábado, prazerosa, né? Com a produção acadêmica em arte, né? Pelo Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Hoje iremos contar com 4 palestrantes, 4 personalidades acadêmicas, né? Da Unirio. E aí eu não poderia ser diferente, porque eu também sou da Unirio. É um orgulho estar moderando essa mesa, me sinto um prestígio. Mas vamos aos trabalhos, né? Bom, para começar, convido então Jéssica Fernandes. Mas vamos lá, quem é Jéssica Fernandes? Museóloga pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e especialista em arte sacra pela Faculdade de São Bento. Jéssica, seja bem-vinda. Você tem aproximadamente 30 minutos, 20 minutos para apresentar. As perguntas para quem se encontra presente na sala e no Facebook, porque às vezes há uma interação, serão feitas ao final. Teremos 4, faremos uma apresentação em bloco e após a apresentação das nossas 4 convidadas especiais de hoje, e aí sim partiremos para uma discussão circular, mas na modalidade virtual. Jéssica, por favor, pode compartilhar a sua tela. Obrigada. Quero cumprimentar o professor Fernando. É uma honra, uma alegria enorme ser aluna da Unirio, ex-aluna, né? Já me formei. Cumprimentar também a professora Márcia Valéria, que foi minha professora na Unirio, agradecer pelo convite, agradecer ao seminarista Elias e a Fátima, do Museu Arquidiocesano. Parabenizar vocês por essa proposta. Está sendo excelente esse tempo aí de quarentena, esses encontros de sábado. E também quero cumprimentar os colegas presentes que vão apresentar e agradecer também minha mãe, que deve estar me assistindo, meu noivo, enfim. Eu não sei se a tela foi... foi. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Isso, agora você coloca em tela cheia. Só... Ai, tem que achar aqui. Ai, meu Deus. Tenha tranquilidade. Foi. Eu não vou usar o slide agora, né? Eu vou falar. Sim. E ele vai ser só mais para mostrar as imagens depois, mas inicialmente não vai ser usado. Tá. Bom, o meu tema é o sacrário. Eu falo sobre... Eu busquei no meu trabalho abordar os diversos sacrários que a gente vê nas igrejas, né? Especificamente, eu escolhi abordar no final do meu trabalho, né, para fazer um recorte, o sacrário da igreja de Nossa Senhora de Monserrate, no Mosteiro de São Bento. Eu fui orientada por Dom Mauro Fragoso, né? Esse trabalho foi feito como monografia, né, da minha especialização na Faculdade de São Bento. Então, eu quis escolher o mosteiro ali por uma questão, né, de afinidade e proximidade também. Bom, o sacrário, ele é um tema que, apesar dele estar ali, né, ele está presente em todas as igrejas, ele não é muito abordado, tanto na história da arte quanto em teologia mesmo. Quando eu decidi fazer esse trabalho, foi justamente porque ele me chamou a atenção, né? É uma coisa que sempre me chamava a atenção, um objeto litúrgico belíssimo, né? Que, como eu falei, está presente em todas as igrejas, mas me chamou a atenção mais ainda o fato de eu não ver ele ser muito mencionado nos textos acadêmicos, enfim. E aí eu resolvi fazer esse trabalho, né, abordando as questões artísticas, mas também históricas e teológicas. O meu trabalho tem uma abordagem teológica bem grande, litúrgica também, porque não tem como falar de sacrário sem falar de liturgia. E aí, para mim, foi um desafio muito grande, né? Porque eu não tinha grande conhecimento de liturgia, apesar de ser católico, o meu conhecimento de liturgia era bem básico, né? E eu tive que aprender aí, né, nessa pesquisa, aprender sobre liturgia. É encantador, né? Confesso que fiquei apaixonada, porque é muito bonito, é uma coisa que uma coisa vai encaixando na outra, e é bem bonito mesmo. E até chegar finalmente, né, à abordagem do sacrário. E aí, para apresentar aqui, como precisa ser breve, né, e também é um grupo
mais com foco na arte, eu resolvi dar uma resumida e vou falar mais da parte artística. Mas, a princípio, para iniciar, eu vou falar um pouco da função do sacrário, que é guardar a Eucaristia, né? E a função dele é basicamente essa. Mas a Eucaristia é o ápice da fé católica, e por conta disso, né, o sacrário, assim, na verdade, como tudo dentro da igreja, todos os objetos litúrgicos, todas as obras de arte, elas têm características simbólicas, né? E elas contribuem também para a fruição do fiel, para a evangelização. Todo sacrário ele tem ali uma representação artística, né? Ele tem alguma imagem em baixo relevo, então até esculturas mesmo. E isso nos enriquece, né? Tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista acadêmico. Então, vou começar pelo termo liturgia. A origem do termo liturgia vem do grego clássico e ela era usada no uso civil, né? E significa serviço prestado ao povo ou diretamente prestado ao bem comum. E no Antigo Testamento, a palavra liturgia foi incorporada para tratar do culto oficial realizado pelos sacerdotes e levitas. E no Novo Testamento, ela também fazia referência ao culto dos sacerdotes e levitas, né? Ao culto judaico. Já falei do Novo Testamento, perdão. E do período pós-apostólico até 1917, a palavra liturgia ela foi substituída por outros termos, como ofício, mistério, sacramento, opus, rito, porque como inicialmente ela fazia essa referência ao culto judaico, né? Ali no Novo Testamento era sempre uma referência ao culto judaico, e muitas vezes ela era criticada, né? Cristo criticava muito a questão do culto vazio do povo. Então foi uma palavra que ela caiu no desuso um pouco no período pós-apostólico, e aí acabou que ao longo da história da igreja ela quase não foi utilizada também. E em 1917, como eu falei, ela foi reincorporada ao vocabulário da igreja, porque ela ingressou no Código de Direito Canônico, e a partir daí ela passou a ser utilizada sempre pela igreja. E aí eu quero fazer aqui uma citação. Eu usei como referência, né, bibliográfica, como eu falei, eu tive dificuldade até de achar textos sobre sacrário, mas então a minha referência bibliográfica foi muito sobre liturgia. Eu me baseei no livro do Matthias Alger, Liturgia, e também do Joseph Ratzinger, né, o Papa Emérito Bento XVI, que é a Introdução ao Espírito da Liturgia, e eu utilizei também alguns dois textos que eu encontrei de pesquisadores de Portugal sobre sacrários específicos, né, de igrejas de lá. E eu vou fazer aqui uma citação do Ratzinger, que é a definição de liturgia. A liturgia é o prelúdio da vida futura, pois recorda ao povo que será vivido no céu. Assim, ele imprime também na vida real, cotidiana, os sinais precursores da liberdade, que derrubam as barreiras e deixam transparecer o céu na terra. E esse, no caso, é o significado de liturgia, né, na cultura cristã, no cristianismo, né, católico. E esse culto, né, essa liturgia, retornando ao Antigo Testamento, para eles era muito baseada na memória da ação de Deus na vida do povo hebreu, e eles eram muito apegados às práticas ritualísticas. E já no Novo Testamento, como já mencionei, Cristo exortava, né, ele criticava muito o culto vazio daquele povo, mas ele se sujeitava às práticas judaicas para dar sentido a essas práticas. E no cristianismo, né, a partir do Novo Testamento, na história da igreja, Cristo é o culto e o Espírito Santo se sobrepõe ao rito, né? O que no Antigo Testamento era muito baseado nas questões rituais, a partir do Novo Testamento passa a ser mais a ação do Espírito Santo do que o rito em si, porque é o Espírito que faz, né, com que Cristo seja o culto, né? Com que, por exemplo, haja a presença real de Cristo na Eucaristia,
e com que ele esteja também presente na Assembleia, né, e com que o sacrifício, né, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo esteja presente em cada missa, de acordo com a tradição católica. E, segundo Auger, a existência de Cristo é a plenitude do culto cristão. Por quê? Porque no culto cristão, Cristo é o próprio culto, é o sacerdote, né, o sacerdote eterno, ele é o altar, é o cordeiro imolado, é o templo, é a cabeça da igreja também, faz parte do corpo, porque ele está nos fiéis, que são membros, e é o único mediador na nova e eterna aliança. Então, o culto cristão, ele pode ser definido como memória da salvação eterna que Deus realizou em Cristo ressuscitado, cabeça da igreja, cujos membros são os fiéis, que é um povo sacerdotal que adora o Pai em espírito e verdade por Cristo e em Cristo. Essa seria, né, a definição da missa, do culto cristão. E a partir daí, né, dessa definição, eu vou seguir um pouco para a história da liturgia. No Antigo Testamento, a história da liturgia e também aonde que isso chega até o uso do sacrário. No Antigo Testamento, a presença de Deus, né, a chamada Shekinah, do hebraico, ela se dava através da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança continha as tábuas da lei, a vara de Arão e uma porção do maná que Deus enviou no deserto, né, quando o povo estava lá caminhando com Moisés antes de chegar à Terra Prometida. E esses três elementos, eles representam a presença de Deus, e a própria arca em si também foi dada, né, foi construída, né, com a promessa de que Deus estaria ali presente na arca. E o Antigo Testamento, pela Igreja Católica, é considerado uma prefiguração do Novo, ou seja, ele representa tudo que se aconteceria no Novo após a vinda de Cristo. Então, eu faço no meu trabalho essa alusão, né? Aqui eu estou falando resumidamente, mas eu faço essa alusão, né, no meu trabalho da Arca da Aliança com o sacrário, porque se a presença de Deus era contida dentro da Arca da Aliança no Antigo Testamento, a partir do Novo, né, e atualmente na Igreja, né, essa presença de Deus está no sacrário, porque o sacrário contém a hóstia consagrada, que para os católicos é Cristo, né, verdadeiramente ali na Eucaristia. Mas no início do cristianismo, né, a gente vai aí percorrendo a história da liturgia, no início do cristianismo, o culto era domiciliar, né? As missas eram realizadas nas casas das pessoas, dentro das refeições mesmo, né? Aquela fração do pão, né? Do vinho, ela se dava em meio a uma refeição, verdadeiramente. E então, nessa época, não havia um templo, né, específico para isso, não havia sacrário, e ela permaneceu dessa forma durante muito tempo, o primeiro século do cristianismo, principalmente porque era uma religião inicialmente perseguida, não era oficial, enfim. Então, não havia sacrário nesse tempo, e a religião era transmitida por tradição oral, né? Os poucos escritos que tinham eram as cartas apostólicas, depois foram escrevendo os evangelhos, e aos poucos os ritos, né, que até então eram repassados por tradição oral, passaram a ser escritos, mas isso só foi acontecer mesmo de maneira oficial, né, de escrever o rito, definir como deve ser, a partir da oficialização do cristianismo, que foi no século IV. E aí o domingo passou a ser protegido por lei, né, o guardar o domingo. As basílicas, que eram utilizadas em serviço civil, passaram a ter função religiosa, assim também as alfaias religiosas eram indumentária de uso civil. Também no século IV começou-se a elaborar o calendário litúrgico, e aí, a partir daí, né, começou a ser definido como deveria ser a liturgia. E nesse tempo, foi interessante, né, que nesse início do cristianismo, os primeiros séculos, as pessoas podiam levar a Eucaristia para as suas casas. Então, elas iam à missa, participavam, e o que restava ali das hóstias consagradas eram levadas para casa, para que elas pudessem consumir ao longo de sua semana. Então, nesse tempo também ainda não existia o sacrário, né, como a gente conhece hoje nas igrejas.
E poucas espécies apenas ficavam no templo, porque foi até definido pelo Concílio de Nicéia que algumas espécies deveriam ficar no templo, para que se aparecesse algum enfermo, alguma pessoa prestes a morrer, né, porque essa pessoa pudesse comungar pela última vez, então deveria ter ali na igreja umas espécies consagradas, guardadas, mas essas espécies ficavam armazenadas em caixas, né, em arcas, né, que eram guardadas em armários. Até então não havia o sacrário. Partindo aí para a Idade Média, foi um período bem longo e a liturgia é marcada por alguns altos e baixos, porque as pessoas eram muito piedosas, né? Então havia às vezes um certo devocionalismo. As pessoas acabavam sendo piedosas demais, devotas demais, e isso gerava um devocionalismo e às vezes até sentimentalismo. E eram momentos em que as pessoas estavam mais desapegadas da liturgia oficial. Então, às vezes era feito orações privadas, até os próprios sacerdotes às vezes realizavam orações privadas no meio da liturgia. E por isso, na Idade Média houveram vários concílios, várias reformas para que pudesse corrigir esses erros litúrgicos que às vezes surgiam por conta da devoção popular. E aí, eu quero citar especificamente as controvérsias eucarísticas que aconteceram entre o século IX e o século XI, em que as pessoas começaram a questionar sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, iniciaram esses debates, né, sobre símbolo, né, se é simbólico, se é real, e foi definido que sim, era a presença real de Cristo na Eucaristia. E a partir desse tempo, né, do século IX, começou-se as adorações ao Santíssimo Sacramento, o culto da Eucaristia ali presente, e aí que começaram a surgir algumas formas de sacrário naquele tempo, porque para evitar profanações, né, imagina, as pessoas levavam para casa, as pessoas não tinham conhecimento de teologia, então poderia ser que fosse tomado um cuidado errado, né, com relação à Eucaristia, não se sabe se as pessoas realmente consumiam, enfim, né? Diversas coisas que poderiam acontecer, que aconteciam antes, quando podiam levar para casa. Então, a partir daí, foi proibido que as pessoas levassem, ela foi mantida apenas nos templos, e foi quando surgiram esses primeiros modelos de sacrário, né, que ainda não eram chamados sacrário, era o local onde se armazenava a Eucaristia. E aí, dentro dessas reformas, né, eu falei, essas controvérsias eucarísticas foram entre o século IX e o século XI. No século XI houve a reforma gregoriana, que foi muito importante para a igreja, e teve essa função, né, de corrigir erros litúrgicos, né, de reafirmar a presença eucarística. E aí agora eu vou mostrar para vocês esses modelos que precederam os sacrários que nós conhecemos. Tiveram arca ou propitiatório, que pode ser um tipo de tabernáculo móvel, né, sacrário portátil, como eu coloquei aí. Cofres eucarísticos. Também era muito comum levar a Eucaristia em excursões, às vezes até guerras levavam a Eucaristia, então carregava-se em cofres as hóstias consagradas. Também haviam torres eucarísticas, suspensão eucarística, que pode ser em forma de píxide, cibora ou pomba, e o armário ou mural eucarístico. Essas formas, né, de armazenamento da Eucaristia, elas não necessariamente uma anula a outra, elas existiram simultaneamente, né? Elas existiram. Temos aí essa primeira imagem do cofre eucarístico. Vejam que ele é todo ornado, né, de acordo com a arte da época, né? Século XIV, tínhamos ainda a arte gótica, então a gente pode ver esses arquinhos ogivais, essa pintura do cofre, ainda na forma medieval, né?
essa torre eucarística, eu achei essa imagem um pouco difícil de ver por conta da coluna, aí eu fiz aí dei uma circulada na torre para que vocês pudessem ver melhor. Esses são os modelos de suspensão eucarística. Esses primeiros são as píxides e tem a pomba eucarística. O significado da pomba eucarística é muito bonito. Eu até trouxe aqui uma imagem só da pomba eucarística. Essa pomba está no Museu da Idade Média, na França. Tem um significado muito bonito, porque relaciona o Espírito Santo, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Então, relaciona a presença do Espírito Santo com a Eucaristia. É um significado muito belo. Ela ficava normalmente pendurada próximo ao altar, né? Nos cibórios, né? Os baldaquinos que tinham no altar, né? Cobrindo o altar. Junto aos altares havia essa suspensão eucarística. E no caso dos armários, os cofres, os armários ficavam na sacristia, ou local próximo ao altar, mas os cofres ficavam dentro de armários, dentro da sacristia. Esse é um armário eucarístico, eu acho ele muito bonito. Esse é o pelicano místico, né? Esse símbolo do pelicano relacionado a Cristo, ele está relacionado a uma crença medieval em que se acreditava que o pelicano retirava o próprio coração, a carne do próprio coração, para alimentar seus filhotes. E isso foi relacionado, né, a Cristo, que assim como o pelicano retirou o próprio coração, a própria carne para dar de alimento a seus filhos, Cristo deu a própria carne como alimento para a igreja. E depois acabou, né, se descobrindo que o pelicano, na verdade, não tira o próprio coração. Ele caça e apoia a carne no peito, e dali do peito ele dá para os filhotes. Mas aí ficou o significado, né, que mesmo não sendo literalmente o que ocorre, ainda é um significado muito belo, né, muito rico para a história da igreja. Bom, aí até aí nós falamos da Idade Média, né? E a Idade Moderna, né, século XVI, se inicia com uma grande crise, principalmente, né, agravada pela Reforma Protestante. A Igreja precisa dar uma resposta aos questionamentos que a Reforma Protestante gerou e as heresias, né, que acabaram surgindo com os questionamentos da Reforma. E aí foi realizado o Concílio de Trento, começou em 1549, eu acho, e o concílio promoveu uma reforma católica, né, o que a gente conhece como Contra-Reforma, e foi reformado todas as áreas da igreja, e esse concílio ele afirma o triunfo da fé católica, né? Foi o que originou posteriormente o Barroco. O Concílio de Trento, como eu falei, como ele tinha uma função de acabar com as heresias, responder questionamentos, ele, em termos litúrgicos, é muito importante. Ele define, por exemplo, o caráter sacrificial da missa, né, que a missa é o sacrifício de Cristo, mas ele acaba sendo muito rígido, né, os ritos, isso pode, isso não pode, por conta do surgimento, né, do protestantismo. E Jéssica, nesse tempo... Oi. Você já tem 18 minutos, só para você controlar o tempo, que eu não sei mais quantas telas você tem para apresentar, ok? Obrigado. Beleza. Faltam 18 minutos ou eu já fiz 18 minutos? Já fez 18 minutos. Tá bom. Tá, eu vou correr. E aí esse concílio, né, faz muitas reformas, e na arte ele gera, como eu falei, o Barroco, e por ele reafirmar o culto à Eucaristia, o culto aos santos e à Virgem Maria, a arte ela contribui diretamente para isso, dentro dos altares, né? Foi aí que surgiram os retábulos, né? Aqueles retábulos que a gente conhece, admira e ama nas igrejas, que tem o sacrário, tem o altar, o sacrário e os nichos, né? Reafirmando aí a questão
do sacrifício de Cristo no altar, a presença eucarística de Cristo no sacrário, os nichos, né, no culto aos santos. E aí eu vou mostrar aqui, né, mais a nível de conhecimento, deleite, os retábulos que passaram a ser elaborados, né? Temos aí o sacrário junto ao altar, os nichos. Eu achei esse muito bonito, porque lá no coroamento, eu não tenho o nome dessa igreja, porque a menina que me mandou, ela fez uma viagem para a Itália, e eu pedi as fotos que eles tirassem lá das igrejas, né, dos sacrários principalmente. Ela me mandou várias fotos, mas essa igreja ela não sabia o nome, e eu também não sei, mas eu quis colocar ela na apresentação, porque eu achei muito bonito que tem o sacrário, né, junto ao altar, e lá no coroamento do altar temos o pelicano novamente. E aí, a partir dos séculos 17 e 18, surgem as ideias iluministas, muito racionalismo, né, indo de oposição ao barroco, e esse racionalismo ele acaba gerando na sociedade, na arte, um romantismo, e dentro da igreja surge um movimento litúrgico que acaba se unindo um pouco ao movimento romântico, né, trazendo aí, resgatando as celebrações medievais, tridentinas, e também um estudo maior dos santos padres, né, a patrologia. E aí, partindo para o século XX, isso vai até o século XIX, né, o movimento litúrgico, ele surge, na verdade, no século XIX, e no século XX há um novo movimento litúrgico, que dessa vez tem mais participação de papas, teólogos, também da juventude, né, acaba tomando um âmbito mais pastoral, e esse movimento litúrgico abre caminho para o Concílio Vaticano II, que se iniciou em 1962, que passou a tratar a liturgia de um plano teológico, e aí ela já passa a ser vista como história da salvação e não mais tanto quanto rito, né? Aquela questão ritual que acaba sendo muito retomada no Tridentino, no Concílio Vaticano II, não que ela seja deixada de lado, é também importante, mas ela passa a ter uma roupagem mais teológica. E aí, por que a gente precisa falar de liturgia para falar de sacrário, né? Porque isso interfere diretamente. A partir do Concílio Vaticano II, a regra sobre a posição do sacrário, como devem ser feitos os sacrários, muda, né? Já não é mais igual a antes. Antes, por conta dessa afirmação de que Cristo estava presente, da adoração eucarística, os sacrários deveriam estar junto ao altar, né? na capela mor, né? Na igreja mesmo, ali no próximo, na capela mor, né? Sendo vista da nave. E a partir do Concílio Vaticano II, as regras conciliares é que o sacrário seja colocado numa capela própria para oração e adoração privada dos fiéis. É importante, é legal assim, ressaltar que as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que é um documento bem antigo, né, ele tem muito da recomendação tridentina, mas esse documento ele já trazia a recomendação de que, se não fosse possível colocar o sacrário no altar, que fosse feita uma capela com todas as honras para abrigar o Santíssimo Sacramento. E por isso que a gente vê muitas igrejas que, mesmo antes do Concílio Vaticano II, né, que é a nova recomendação, que já haviam capelas para o Santíssimo Sacramento, porque esse documento, acredito que em outras partes, né, do mundo, eu digo esse documento a nível de Brasil, mas acredito que em outras partes do mundo, também houvesse essa recomendação. Se não for possível que o sacrário fique no altar, que seja então feita uma capela ao Santíssimo Sacramento. E atualmente, o missal romano, ele recomenda que seja, né, conservado na capela e que... Só vou ler aqui direitinho a recomendação. O espaço seja organicamente unido à igreja, visível aos fiéis, e o sacrário, né, o tabernáculo, deve ser fixo, sólido, não transparente e inviolável, para evitar as profanações. E toda igreja só deve ter um sacrário. Antigamente, né, as igrejas podiam ter
vários sacrários nos altares. A gente vê isso até hoje em igrejas antigas. Os sacrários já não são mais usados, mas a gente vê, às vezes, ali a portinha, né, indicando que que tinha um sacrário ali e que podia se colocar o Santíssimo Sacramento em todos esses sacrários. E atualmente não, só se pode ter um sacrário por igreja, e esse sacrário que for utilizado deve ser benzido de acordo com o ritual romano. E aquela tradição, né, de se colocar a luz vermelha indicando a presença de Cristo na Eucaristia segue aí ainda hoje. Jéssica, eu sugiro apresentar as imagens e partir para as considerações finais. Já estamos com 25 minutos. Eu vou ser aquela pessoa chata hoje, mas faz parte da posição. Não, tudo bem, eu entendo, eu já estou finalizando. E essa documentação conciliar, ela atual, né, do Concílio Vaticano II, ela não reduz, ela não nega toda a produção artística, toda a produção que havia, né, relacionada à liturgia anterior a ela. Na verdade, ela só reafirma, porque a documentação atual define a arte sacra como expressão da infinita beleza de Deus através das mãos do homem, devendo conduzir seu espírito a Deus. E ela fala também, né, essa documentação, que a igreja nunca teve um estilo próprio, mas ela sempre adotou todos os estilos, né, de acordo com as épocas, né, e com as características do povo, né, em todas essas épocas. E o principal, na verdade, é que os objetos sejam dignos, decorosos e belos, né, expressando essa beleza infinita de Deus, e principalmente funcionais, né, porque dentro de uma igreja você não vê nada que não tenha função. Por mais belo que seja, o objeto deve ser funcional. E aí, diante disso, né, nós vemos aí, então, atualmente essa mistura. Nós temos as igrejas antigas, as igrejas mais novas, né, modernas, contemporâneas, todas elas possuem sacrário, mas o sacrário continua tendo em comum, por exemplo, a iconografia, né, que é o que eu vou mostrar agora, que são as simbologias, né, os símbolos cristãos que a gente mais vê nas igrejas, tanto as antigas quanto novas. Eu vou mostrar aqui sacrários de várias igrejas. Tem igreja da Europa, tem igreja de Magalhães Bastos. O importante é o sacrário. Essa daqui é o cordeiro, né, imolado. E essa iconografia ela tá bem completa, que ele está sobre o livro, com os 7 selos, que podem ser também os 7 sacramentos, remetendo à imagem feita no Apocalipse 5. Temos aí novamente o cordeiro, já numa forma mais moderna, né? Aí com os ramos em volta dele. Temos novamente o cordeiro, esse ainda mais moderno. Essa foto não está muito boa, mas eu acho que dá para ver, né? É a Eucaristia resplandecente. Ela aí parece uma exposição da Eucaristia no ostensório, né? Que é também uma iconografia muito comum no sacrário. O pelicano místico, novamente. Essa imagem está longe, mas também está dando para ver ali o pelicano no sacrário. Essa já está mais próxima. E temos também os sacrários expositórios, que são os sacrários que possuem essa estrutura para expor o Santíssimo Sacramento. Eu falei também no trabalho um pouco sobre a questão do uso do véu no sacrário, né? Porque representa o sagrado. E temos aí um outro tipo já de iconografia, né? O Santuário Nacional de Aparecida, que tem esse sacrário que ele tem tudo a ver com a arquitetura dele, e possui aí a inscrição, né, de João 1, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Acima do sacrário tem a representação do cordeiro, porque essa palavra é o cordeiro imolado, e em volta são os 4 evangelistas que anunciam essa palavra, anunciam o cordeiro. E, por último, não menos importante, o sacrário que eu falei mais especificamente, que foi o da Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, lá no São Bento, que possui, a capela toda possui várias simbologias, vários significados, sempre
relacionados à Eucaristia, né? Possui cachos de uva, possui Arca da Aliança, o cibório, o cálice, ele tem aí espalhado em alguns medalhões. Os medalhões da esquerda, né, na esquerda de quem entra, são as representações do Antigo Testamento, da direita de quem entra são as representações do Novo Testamento. E ao centro, né, tudo isso converge para o centro, que é o sacrário, que possui o Sagrado Coração de Jesus, com a inscrição acima, vinde comer meu pão. E ele representa, além de fazer essa referência, né, à doação de Cristo, de sua carne, de seu coração, na Eucaristia, representa também a união do monge beneditino ao coração de Cristo, ao seu silêncio, à reclusão, e o seu desejo, né, de consagrar a sua vida. Muito obrigada.